A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós estaremos postando o comentário da lição de número 9, de 2 de dezembro de 2018. A lição de hoje tem como título O perigo da indiferença espiritual. Esse é um título bastante interessante da nossa lição. Lições essas que estão tratando dos ensinamentos através das parábolas de Jesus. E esse título da lição de hoje, o perigo da indiferença espiritual. É relevante essa temática, uma vez que nós sabemos que, infelizmente, existem muitas pessoas que são indiferentes quanto ao seu chamado diante de Deus, quanto àquilo que devem fazer à luz da palavra de Deus. E nós vamos estar apresentando nesse momento mais uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Parábola essa que vai estar nos ensinando e nos mostrando a história de um pai que precisa dos seus filhos para trabalhar na vinha. Então ele chama um primeiro dos seus filhos para que ele vá trabalhar. Ele diz então que ele não iria, porém depois ele se arrepende e ele acaba indo trabalhar. E um outro filho, o pai faz o mesmo convite, ou da mesma ordem para ele, e ele diz que vai, se prontifica para ir, porém depois acaba não indo, sendo indiferente com o compromisso que ele havia assumido com o pai. E através dessa parábola, Jesus está ensinando exatamente sobre aqueles para os quais ele veio, mas que deveriam ser os primeiros a aceitar e colocar em prática as suas palavras, abraçar o Filho de Deus, mas eles acabaram rejeitando, não abraçando o Filho de Deus. E então Jesus, como a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus não receberam, mas outros, aqueles que os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então essa parábola ela é interessante porque ela traz esse ensinamento em torno do perigo da indiferença espiritual e ao mesmo tempo ela pode nos remeter à situação de Israel como representando esse filho que queria trabalhar na vinha, mas acabou não indo trabalhar, que era exatamente Israel, o povo eleito, que acabou rejeitando o convite de Deus, o presente de Deus para a nação. E, por outro lado, aquele filho que disse que não iria trabalhar, mas acabou indo trabalhar, representa exatamente os gentios. A gente pode fazer essa leitura, é possível fazer essa leitura, que exatamente representa os gentios, todos aqueles que a princípio não tinham direito, não estavam voltados para Deus, mas que por fim se voltaram para Deus por intermédio da aceitação do sacrifício de Jesus. Mas nós vamos aí direto à lição e vamos ver o que o comentarista nos apresenta e também fazer uma análise dos textos que nós temos aqui em mãos. Bem, então o título da lição é O Perigo da Indiferença Espiritual. O textuário da lição nos apresenta: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Esse é um texto muito importante, aqui o textuário, que Jesus aqui então, falando para os seus seguidores, ele diz exatamente isto: vós sereis meus amigos. Mas para ser amigo de Jesus, ele coloca: se fizerdes o que eu vos mando. É importante nós vemos aqui o status que Jesus ele quer colocar aquele que o obedece, que faz aquilo que ele manda, como está aqui o texto cobrando, porque Jesus diz que esses serão seus amigos. E me chama a atenção a ideia aqui do amigo, porque quando você se trata, ou trata, melhor dizendo, quando nós referimos à questão de um amigo, não há hierarquia de um amigo para o outro amigo. E é importante nós observarmos que Jesus poderia dizer: vós sereis meus servos. Nós sabemos que a ideia do servo implica necessariamente uma hierarquia, onde o Senhor
ele está acima do servo, e geralmente o servo, ele não tem essa intimidade, ele não sabe das coisas do seu senhor, ou pelo menos em profundidade, ele não conhece em profundidade, não tem intimidade, liberdade com o seu senhor, porque há uma hierarquia que distancia um servo do seu senhor. Mas Jesus aqui ele coloca exatamente que no seu reino, aqueles que abraçam a sua vontade, eles serão chamados de amigos. E amigo exatamente nos traz a ideia daquela pessoa que tem intimidade com outro amigo, daquela pessoa que pode dar opinião, que pode dialogar, que pode de fato estar inserido na vida do outro. Então aqui isso é importante por quê? Porque Jesus diz que os seus seguidores, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então você não deve se contentar em apenas ser um servo de Deus, em apenas manter esse distanciamento que distancia hierarquicamente um servo do seu Senhor. Porém, Jesus, ele veio exatamente para que nós nele e através dele nos tornássemos seus amigos e, consequentemente, amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a verdade prática da nossa lição nos apresenta: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Isso aqui é muito interessante. Aqui nos mostra que nós devemos ter cuidado para que as nossas palavras elas sejam condizentes com aquilo que nós falamos, ou com aquilo que nós praticamos, melhor dizendo. E muitas das vezes nós sabemos que as pessoas têm um discurso, e inclusive tem pessoas que são muito bons para o discurso, muito boas para discursar, porém as suas práticas, as suas atitudes deixam muito a desejar. As suas práticas elas não estão alinhadas com o seu discurso. E aqui o texto nos apresenta, aqui da verdade, uma verdade que deve ser colocada em prática, é exatamente o seguinte: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles dizem. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós possamos estar vivenciando aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 21, os versos 28 a 32, são poucos versos, e nós estaremos então meditando nesses versos e logo mais já entrando aí no comentário da lição. Portanto, Mateus capítulo 21, verso de número 28 até o verso 32. Nos apresenta assim a palavra de Deus, verso 28 do capítulo 21 de Mateus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos, então, Jesus já apresentando essa pequena parábola para os seus seguidores, e pelo contexto que nós podemos ver aqui, pela própria mensagem, entende-se que ele falava para judeus, para pessoas religiosas, e ele começa, então, levando-os à reflexão. O que vos parece? Ou seja, para que eles analisem aquilo que está sendo posto perante eles, para eles poderem se posicionar diante da situação. Então Jesus, então, ele prossegue. Um homem
é a história, é a parábola que Jesus está apresentando, que é sobre esse pai e os 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então nós temos aqui este homem, este pai. Este homem precisava de trabalhadores para a sua vinha. E é interessante que o texto aqui, ele coloca, e isso é significativo dentro da parábola, que este homem aqui da parábola, que este pai, ele não está estendendo o convite a pessoas estranhas à sua família. Ele não está procurando trabalhadores para a sua vinha, não. Ele já tem as pessoas que ele precisa e exatamente ele se dirige a essas pessoas. E quem são essas pessoas? São exatamente os seus filhos. Por que isso é significante? Porque nós vamos perceber aí no decorrer da parábola que, de fato, os filhos nessa parábola representam exatamente todos os filhos de Deus. Tanto a nação judaica como a nação eleita, como também os demais povos, chamados de gentios, que também são filhos de Deus. Porém, com uma diferença que nós sabemos o quê? Que todos, é claro, à luz da Bíblia, distanciaram-se de Deus, porém a promessa era para os judeus, a promessa era para Israel. Jesus veio para os judeus, para que através dessa nação, da nação de Israel, ele fosse conhecido de todo mundo. Mas a promessa, em primeiro momento, era para eles. Então era através deles que Deus tinha que ser conhecido na humanidade. E é interessante aqui, voltando ao texto, que o pai, ele vai dirigir exatamente os trabalhadores que o pai precisa são os seus filhos. Então Deus, ele conta com os seus filhos, não porque Deus tenha necessidade de alguma coisa, mas exatamente pelo fato de sermos filhos de Deus e nessa relação de um filho com o pai, é natural que o filho obedeça amorosamente à vontade do pai. Então o texto nos diz exatamente isso, que este homem, ele tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, o chama de filho, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Qual foi a resposta do filho? Está no verso de número 29. Ele, porém, ele quem? O filho. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Então ele já expressou a sua posição, dizendo: Não, pai, eu não vou, eu não quero trabalhar. E certamente ele saiu: Eu não quero, eu não vou, e saiu. Mas logo em seguida o texto diz: Mas depois, arrependendo-se, foi. Isso é muito interessante e nós podemos observar nesse primeiro filho. No primeiro momento ele diz um não para o seu pai. Certamente ele sai da presença do seu pai, porém depois ele reflete na relação, no carinho, no que o pai representa para ele. Penso também que na questão daquilo que era do seu pai também pertencia a ele, portanto ele tinha o dever de cuidar, ele tinha ter como uma forma de expressão de amor, de gratidão ao seu pai. Ele não poderia recusar o pedido do seu pai, mas aqui o texto coloca que a princípio ele diz não. Porém esse não que ele falou, ele foi refletir nesse não, nessas suas palavras, e ele acaba arrependendo por ter dito isso, e ele mesmo tendo dito não para o pai, ele acaba fazendo a vontade do pai, que é exatamente como nos diz aí na sequência do texto, que depois, arrependendo-se, ele foi trabalhar, ele foi para a vinha. Aí o pai vai e dirige para seu outro filho, o segundo filho, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, ou seja, pedindo a ele: Filho, vá trabalhar na minha vinha. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E é interessante aqui que ele diz que vai, e ele ainda chama o seu pai de Senhor, que é um termo bem significativo na Bíblia, essa relação de um servo e seu Senhor. Então isso aqui nós vamos ver exatamente que este segundo filho, aparentemente, parecia ser um filho obediente, que não estava indiferente
ao que o pai havia dito. Ele até chega a chamar o seu pai aqui na parábola de Senhor, o que não acontece com o outro que simplesmente diz que não iria trabalhar, mas ele se arrepende e acaba indo trabalhar. Nesse caso desse filho aqui, ele ao receber o convite ou a ordem do pai, como nos diz o texto, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. Mas só que o texto diz que ele não foi. Então o que nós temos aqui nesse segundo caso aqui do filho, ele é de lábios, de palavras, ele assume o compromisso com o seu pai, ele aparentemente ele demonstra uma obediência ao seu pai, porém o que acontece é que ele acaba não indo trabalhar na vinha, ele acaba não fazendo a vontade do pai, ou seja, o seu discurso, a sua palavra não correspondeu com a sua prática. E me vem à mente aqui, uma vez que falei do primeiro filho, que ele acaba arrependendo, certamente a sua consciência fala mais alto daquilo que ele devia, do amor, do carinho que ele devia nutrir pelo seu pai, e ele acaba indo trabalhar, reconhecendo o seu estado, o seu erro, a sua falha em dizer não a um pedido ou a uma ordem do seu pai. Só que o segundo filho, ele não consegue, apesar das suas palavras, a leitura que eu faço, que ele não consegue ver no pai alguém, vamos dizer assim, dentro desse contexto da parábola, alguém merecedor do seu respeito, do seu amor, do seu carinho, por ser o seu pai. E pelo fato de o que era do pai também lhe pertencia. E não é por acaso que o texto coloca que ele chama o seu pai, claro que é um pronome, uma expressão de respeito, de tratamento, chamar o pai de Senhor. Isso não há nada de erro em chamar o pai, ou o pai de Senhor, a mãe de Senhora, isso é uma questão de respeito, mas é significativo o fato do texto expressar aqui e não colocar na boca da primeira personagem, não colocar na boca a expressão Senhor, mas ele diz eu vou, Senhor, e não foi. Então, a princípio, numa leitura assim comparativa, paralela com o do filho anterior que disse que não iria, mas acabou indo, tendo seu coração quebrantado, arrependendo-se diante do apelo do pai, este daqui que vê no pai um Senhor, ele acaba desobedecendo esse Senhor, que era mais do que um Senhor para ele, que era o seu pai, e ele acaba não cumprindo com aquilo que ele prometeu. Ele acaba desobedecendo ao seu pai, não indo então trabalhar. Aí o verso sequente, depois de contar essa pequena história aí em 3 versículos, aí Jesus então, ele se volta para os seus ouvintes, creio que judeus na sua maioria, e diz o seguinte: qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou para eles, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro filho, que diz que não ia, mas foi trabalhar, ou o segundo, que se comprometeu em trabalhar e não foi trabalhar? Aí eles responderam para Jesus. Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, o primeiro é aquele que disse que não iria, mas foi. Então disseram-lhes ele, o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, olha, em verdade vos digo, toda vez que nós vemos Jesus usando essa expressão, em verdade vos digo, é claro que na boca de Jesus não havia engano, na boca de Jesus só havia a verdade, mas quando ele diz assim, em verdade, ele está dando um peso, é como se ele estivesse chamando a atenção dobrada para aquilo que ele vai falar. Ele não está dizendo uma palavra comum, é como se ele dissesse, olha, preste atenção um pouco mais para aquilo que eu vou falar, porque é sério, deve se levar urgentemente em consideração aquilo que eu vou falar. Então ele usa essa expressão, em verdade vos digo, o que ele tinha para dizer.
os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Olha, esse daqui é o ápice da parábola de Jesus, é o ponto culminante, é a lição que Jesus queria dar para os seus ouvintes, e é necessário nós entendermos aqui esses termos. Quando Jesus diz que em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Nós sabemos que Jesus está diante de um público aqui, tomando por base esse texto, esse versículo, um público de judeus, na sua maioria, ou quem sabe todos ali judeus. Certo é que ele está diante de um público para o qual o reino de Deus era prioridade, no sentido de serem um povo da promessa, de serem os primeiros a adentrarem ao reino de Deus e serem canais de bênção para os demais homens. Porém, Jesus ele diz que aquele seu público, eles perderiam no sentido da entrada do reino de Deus, em termos de momento de entrada, que eles entrariam por último, e que publicanos e meretrizes entrariam adiante deles no reino de Deus. Aí nós vamos observar o que era um publicano. Um publicano era exatamente alguém que era odiado pela nação, porque ele era um cobrador de imposto, uma pessoa pública, e geralmente o publicano ele cobrava imposto para aqueles que dominavam o seu povo. Povo, dentro desse contexto, Israel ali estava sendo subjugado pelo Império Romano, e o romano tinha em cada província, tinha aqueles que eram responsáveis para cobrar taxas, tributos, impostos, e essas pessoas eram exatamente os publicanos. E geralmente um publicano, ele era uma espécie de, para o seu povo, uma espécie de traidor, porque geralmente eles eram judeus, porém judeus que estavam a serviço do inimigo do seu povo. Portanto, eles eram odiados, eles eram indignos diante do seu povo, eram odiados pelo seu povo. E geralmente um publicano, além de cobrar essas taxas que eram impostas pelo Império Romano, eles ainda cobravam mais ainda, então era considerado como ladrões, como pessoas indignas. E Jesus diz exatamente que esses publicanos, que mesmo sendo judeus, mas por esse comportamento de se tornarem inimigos do seu povo pela cobrança dos impostos, eles eram vistos como ímpios, eram vistos como gentios pela posição que eles ocupavam. Então nós vimos aqui que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes, ou seja, as prostitutas. Quem eram as prostitutas? Dentro desse contexto, ou daquele contexto, naquele período, dentro do judaísmo, nesse primeiro século, nós podemos perceber o quê? Que a mulher era uma questão cultural, ela já não era, ela tinha um lugar de submissão, era submissão no sentido, vamos dizer assim, mais baixo da palavra. A mulher era mais como um objeto de uso, a mulher ela não tinha praticamente nenhum direito. Jesus é que veio fazer isso, valorizar a mulher, colocar como adjuntora do homem, estando lado a lado do homem, mas era um contexto social onde a mulher ela não tinha muitas vezes. E agora aqui, imagine se a mulher não tinha esses privilégios dentro daquela cultura, imagine uma meretriz, uma prostituta, nem se fala. E aí Jesus então ele volta para o seu público e diz, olha, os publicanos, que são pessoas odiadas, que são considerados homens indignos, ladrões, e as meretrizes, que é considerado o lixo da sociedade, que vocês não dão nenhum valor. Mas eu venho dizer para vocês que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Essas duas classes aqui, publicanos e meretrizes, simbolizam exatamente os gentios. Simboliza exatamente aqueles que não eram povo de Deus. Então nós sabemos que até
quando da nova aliança havia uma separação entre dois povos, os judeus e os gentios. Quem eram os gentios? Eram gentinhas, eram pessoas indignas. E os judeus eram a nação escolhida. E Jesus agora ele faz esse paralelo pegando duas representações, duas classes que eram os publicanos e as meretrizes, e fazendo agora um paralelo ou comparando, ou traçando uma relação com os judeus legítimos. E ele vai dizer o que? Olha, em verdade, a partir dessa parábola, onde os dois filhos, um que aparentemente parecia ser o obediente, o legítimo, ele diz que iria trabalhar e não foi, e outro que diz que não iria, que dizia não para Deus, acabou indo. Então, com base nesse ensinamento, Jesus diz, olha, em verdade vos digo, que aquele que disse não, que estão afastados, que são, no caso, os publicanos e as meretrizes aqui representados, eles entrarão no reino de Deus. E vós, que são povo de Deus, são para os quais vieram a promessa, que aparentemente disseram sim, vós entrarão depois dos publicanos e das meretrizes. Então, o ensinamento de Jesus é mostrando exatamente que o reino de Deus é para aqueles que reconhecem a Deus em termos espirituais, como um Salvador, como um Pai, aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas más intenções e que na prática, com a atitude, se colocam em obediência à palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a própria palavra de Deus nos apresenta que Jesus veio para os que eram seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Esses seus aqui representam exatamente aquele filho que disse sim, que iria, mas depois não foi. Então, não recebeu. Mas a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, aqueles que não tinham direito, aqueles que disse que não iria, como era o caso do primeiro filho, que disse que não iria trabalhar, mas acabou se arrependendo e indo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui, retomando o verso de número 32 que nós lemos, aí é o verso 31, para contextualizar o 32, diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João, aí ele vai falar sobre o que João veio fazer, que foi o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do Messias. Ele diz, porque João veio a vós no caminho de justiça e não o creste. Ou seja, não creste, João foi rejeitado, foi escandalizado e foi morto. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Então aquele publicano, meretrizes, creram no evangelho, naquilo que João veio pregar. Vós, porém, vendo isto que aconteceu, o evangelho de João sendo pregado, anunciando, melhor dizendo, meretrizes e publicanos aceitando a mensagem de João, aí ele prossegue. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Nem depois quando? Depois de João. Quem veio depois de João? Jesus. Então, ele está dizendo aqui, vós, nem depois que João morreu, agora do meu ministério, vós ainda credes. Mesmo tendo todo o exemplo, o testemunho de João, mesmo vendo aquelas pessoas indignas, aceitando o evangelho que João pregava, e mesmo agora no meu ministério, vós ainda não se voltaste, não arrependestes para crer. E a Bíblia diz em outros momentos que muitos que seguiam a Jesus eram só interessados nos sinais, mas não no Jesus, no Deus que operava sinais entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós vimos aí a leitura bíblica em classe dessa lição que nos fala exatamente sobre o perigo da indiferença espiritual, de dizer uma coisa e viver uma coisa totalmente diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, indo para o comentário da nossa lição, aí a introdução da nossa lição nos apresenta. Nessa lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos, como já falei a princípio.
Uma das curiosidades dessa parábola é que ela ocorre apenas no livro de Mateus, que registra esta palavra. Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus. Perigo da indiferença espiritual. Nós temos o primeiro filho dizendo que não iria, aparentemente, ele estava indiferente, mas de fato ele se arrepende e ele leva a sério o chamado do pai para o trabalho. Mas o outro filho que se comprometeu se mostrou totalmente indiferente com o compromisso que ele havia assumido com o seu pai. Então, essa lição vai nos trazer lições grandes, retratando o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino. Conforme aprenderemos, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam apenas palavras, como nós vimos no exemplo dos 2 filhos. Não basta apenas palavra, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Então não basta palavra. Um falou que não, mas arrependeu, e o seu não de fato se transformou em um sim, pela sua atitude. Outro falou que sim, mas pela sua atitude, esse seu sim era um não, porque ele não se comprometeu com aquilo que ele havia dito. Aí o primeiro tópico da lição, interpretando a parábola dos 2 filhos. Primeiro subtópico, o contexto da parábola. A parábola traz em cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha. Mas nessa feita aqui, os trabalhadores que ele está buscando são seus próprios filhos, seus 2 filhos. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, como nós já vemos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida. Achar, não, é algo muito simples, não tem uma lição, não tem um ensinamento, mas tem sim. Essa pequena parábola, ela esconde um ensinamento muito grande, ela traz em si um grande ensinamento para nós, que nós devemos nos atentar para isso. Então é necessário estar atento. O quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos 2 filhos a pedido do pai. Interessante que o pai, quando chama para o trabalho, é porque exatamente tinha muito serviço para fazer. E nós temos que estar atentos para isso, porque Deus ele continua estendendo o convite para aqueles que querem trabalhar na sua vinha, na sua seara, participar do reino. Mas muitos têm se mostrado indiferentes. E outros têm, quem sabe, até aparentemente, tem assumido um compromisso por verbal, mas que na prática continuam indiferentes ao chamado de Deus para a sua vinha. Então o primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz. Ao passo que o segundo diz que vai obedecer, mas não o faz, como nós já apresentamos. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola representa Israel, aquilo que falei. É aquele povo para o qual veio a promessa. Então aqui o comentarista coloca que o filho obediente, ou pelo menos que diz que será obediente à vontade do pai, ele representa Israel, que não fez a vontade de Deus, que ele rejeitou ao Messias, rejeitou a Jesus. Enquanto o filho que diz que não vai obedecer, representa os publicanos e pecadores que se arrependeram de seus pecados, que têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Representa quem? Os gentios. Aqueles que eram indignos, aqueles para os quais, em primeiro momento, Jesus não veio. Terão o direito de primeiro entrar no reino de Deus, porque, apesar da desobediência em dizer não querer fazer a vontade do Pai, eles acabam se arrependendo. Nós sabemos muito bem, em termos escatológicos, que o relógio de Deus, escatologicamente falando, ele para em relação à nação de Israel, para que entre o tempo da graça, entre o tempo do gentio, que exatamente dentro dessa parábola prefigura exatamente aqui as meretrizes, os publicanos, todos aqueles que para os quais não era uma promessa. E nós vivemos nesse tempo da promessa. Então, nesse aspecto, a Bíblia nos mostra que Jesus ele há de vir para arrebatar a sua igreja
E nós cremos que a igreja, ao arrebatar a igreja, o relógio de Deus ele volta a contar o tempo em relação à nação de Israel. Então, nesse aspecto, todos aqueles que fazem parte da igreja, sejam eles gentios, sejam eles judeus, mas que se convertem ao Senhor, eles vão exatamente preceder, entrar no reino de Deus nesse aspecto, antes daqueles judeus que continuam rejeitando a vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta o assentimento puramente verbal, ou seja, a confirmação de fazer a vontade, esse ato de assentir, porém totalmente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando de forma invertida. No caso, aquele que diz que vai em primeiro lugar e o que diz que não vai em segundo lugar. Isto é, primeiramente, o que diz que aceitaria, mas que não foi, posteriormente. O que não aceitou, mas arrependeu-se e foi. Assim, no versículo 30, a resposta, eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal, e está aqui em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. Então a ordem, não importa a versão, se a ordem esteja primeiro aquele que diz que vai e depois não vai, ou depois o que diz que não vai, não importa. O contraste entre esses dois filhos, essas duas personagens. Um que diz que vai e acaba não indo, e outro que diz que não vai e acaba indo, ou vice-versa. Então, esse é o que é mais importante aqui no contexto da parábola. Porém, já sabemos, apesar desta concordância imediata do segundo filho em ir, na prática transforma-se em nada, pois ele não obedece de fato à ordem do pai. Então, esse segundo filho, apesar do assentimento puramente verbal, de que ele iria, isso não passa de uma verbalização, mas na prática ele não obedece à vontade do pai, como já falei anteriormente. Agora vem a negação verbal. Um faz um assentimento verbal, um afirma que vai, mas não vai. Outro diz que não vai, verbaliza isso, mas acaba indo, que é o terceiro subtópico, a negação verbal. Apesar de o primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, e de ter se recusado a obedecer à ordem, em primeiro momento, o texto esclarece com uma adversativa, ou seja, uma partícula que introduz uma ideia contrária daquilo que esperava. Essa adversativa é o que? Exatamente o mais. Mais, ou seja, da ideia que ele se arrepende. Aquilo que estava indo para o âmbito da negatividade, que era não quero ir, agora vai ser remetido ao âmbito da positividade. Vai ter uma ideia, uma atitude contrária àquela que se esperava. Mas, seguido do verbo grego, metamelomai, que corresponde, no caso aí, a 5 vezes no Novo Testamento, que corresponde ao arrepender-se, a estar arrependido. Então esse verbo aqui, metamelomai, significa exatamente arrepender-se, estar arrependido. Mas ele se arrependeu, demonstrando que a negação verbal não representava a verdade, quando ele verbaliza dizendo que não ia, pois o filho arrependido, ele foi trabalhar. Então nós vemos o que? Exatamente esse filho, ele se torna exatamente o filho que obedece, que faz a vontade do pai, porque apesar das suas palavras, e quantas vezes também nós fazemos assim, diante dos nossos pais carnais, ou diante de outra situação, até mesmo na obra de Deus, nós falamos não, mas depois nós paramos a refletir, nós percebemos o quanto nós devemos de amor à obra de Deus, de amor aos nossos pais, e nós acabamos nos arrependendo e fazendo a vontade de Deus. Aí o subtópico 4, uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do pai obteve respostas diferentes. Era a mesma ordem para os dois eram filhos, porém respostas diferentes e atitudes também diferentes. De fato, os dois filhos representam de uma forma emblemática dois tipos de atitude. O primeiro deles representa a adesão operativa precedida
por uma negação que é apenas verbal. Então, olha, isso aqui é interessante. Olha, o primeiro deles apresenta uma adesão operativa precedida por uma negação que é apenas verbal. Ou seja, ela nega verbalmente, mas há uma operação, há um fazer, mesmo diante de uma adesão negativa, há uma operação na prática, mesmo diante dessa expressão, dessa atitude operativa que é precedida, não é isso, por uma negação verbal, mas que de fato na prática ele faz a vontade do Pai. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento, de uma confirmação, de um comprometimento puramente verbal, mas que não passa para a ação, mas que a ação diz o contrário do assentimento verbal. Por isso, logo após contar essa parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai. Eles respondem de forma correta, como nós já vimos, e o mestre então lhes diz: os publicanos e as meretrizes entrariam adiante deles no reino dos céus. Imagine para esses judeus ouvirem uma afirmação dessa, de que pessoas indignas passariam na frente deles no reino de Deus. Olha o quanto Jesus ele era ousado em trazer a palavra de Deus e o quanto ele confrontava os judeus, os chefes religiosos, aqueles que aparentemente eram os eleitos, eram os que mereciam o reino de Deus. Então Jesus os confronta através dos seus ensinamentos. O Senhor disse isso porque da mesma forma que no caso dos dois filhos, ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos, meretrizes e pecadores de toda espécie tomaram a atitude de uma adesão operativa, de operar, de na prática seguir a Jesus e não apenas no discurso. Mesmo aparentemente eles sendo indignos diante de Deus. Passaram boa parte de suas vidas negando essas pessoas verbalmente a fazer a vontade de Deus, estavam distantes de Deus, mas quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo de fato ao Senhor. Mais que um assentimento verbal, mais que votos ou promessa, as Escrituras Sagradas nos exortam a aderirmos na prática à vontade de Deus e a sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Isso é muito importante, muito mais valioso do que uma mera profissão de fé, um mero discurso, uma mera, quem sabe, verbalização. Mais importante do que isso é a prática, é nós aderirmos à causa de Deus na prática, é nos comprometermos com o reino de Deus e não apenas nos discursos, não apenas nas palavras. Quantas das vezes nós percebemos pessoas que diante da necessidade da obra de Deus estão se comprometendo verbalmente, mas que na prática não faz nada. E quanto muitos nem sequer se comprometem, mas acabam por entender, por terem os corações movidos para poder fazer a vontade de Deus. Então essa parábola tem essa finalidade de mostrar que o nosso compromisso com Deus, com o nosso Pai, não deve ser um compromisso apenas verbal, mas deve ser algo do fundo do nosso coração, uma obediência ao nosso Pai, porque de fato nós devemos servi-lo por amor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vimos então esse primeiro tópico da lição, que é muito interessante, e aqui há um subsídio aqui exegético, que numa parte do subsídio coloca aqui que previamente em seu ministério, Jesus explicava as parábolas aos discípulos em particular, mas agora ele ousava, no caso, de forma ousada e diretamente, ele explica a parábola agora aos líderes judeus, ou seja, não mais a um grupo de discípulos específico, mas aos judeus de modo geral. Ele começa agora a explicar e a ensinar também por meio aqui de parábolas, já dando essa explicação aos líderes religiosos, aos líderes judeus. Bem, o segundo tópico da lição tem como título: quando as palavras não se coadunam com a prática. Ou seja, está com base naquilo que nós já falamos. Quando as palavras, quando o discurso não está alinhado com a prática. Primeiro, subtópico: as palavras
estéreis. Estéreis é exatamente palavras que não dão fruto, que não são verdadeiras no sentido prático. Bem, palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Então, o ato de servir a Deus ou servir a Deus não consiste em palavras vazias, em declarações de amor, Jesus eu te amo, eu amo a tua lei, eu amo meu irmão, eu amo a tua obra, e de fato não se mostra na prática nenhuma atitude que comprove este amor a Deus, ao próximo, à obra de Deus. Então, nós temos que entender que as nossas palavras, elas não podem ser estéreis, nós temos que estar alinhado a nossa prática com as nossas palavras, tem que haver um comprometimento com aquilo que nós falamos, e mesmo que nós não falemos, não usamos de palavra, mas que nós estejamos nos nossos corações comprometidos em fazer a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui os representantes da antiga aliança, os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do mestre para demonstrar de maneira bem clara o que a parábola retratava, pois não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, os representantes da antiga aliança ali, judaicos, judeus, eles não tiveram dificuldade em entender aquela mensagem. Quando Jesus pergunta qual deles foi obediente, qual obedeceu à vontade do Pai, ele já sabia a resposta, foi exatamente aquele que disse não, mas acabou fazendo. Então o Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si mesmo. Por quê? Porque eles eram exatamente aqueles para os quais primeiro Jesus veio, que naturalmente deveriam ser os primeiros a entrar no reino de Deus e levar outros homens para Deus. Então eles condenam a si mesmos, exatamente diante daquela resposta, ao terem que admitir que o que acabou fazendo a vontade de Deus foi exatamente aquele filho que disse não, foi os publicanos, as meretrizes, os gentios. Então eles mesmos se condenam com essas palavras, porque eles têm que admitir diante de Jesus qual é daqueles que eram obedientes ao Senhor. Então o Senhor os coloca frente a frente com a verdade, de modo que ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprio, pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identificava como o filho que contradisse com um não, de fato, em uma simples e sim apenas nos lábios. Olha que interessante, vou ler aqui porque ficou um pouco meio assim não compreensível. Olha o que nos diz o texto: eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprios. Por quê? Pois o tipo de resposta que eles dão a Deus, ou seja, na prática, o tipo de resposta que eles dão a Deus, os identificam com quem? Com o filho que contradisse com um não de fato e um sim apenas nos lábios. Eles se identificam com aquele filho que se contradizeu, o contradiz, melhor dizendo, ao dizer que iria, mas que de fato houve uma contradição. Ele se contradiz por quê? Porque ele diz ir, mas na prática ele não vai. Então aqui está mostrando que essa mesma atitude é a atitude desses judeus em relação a Deus, que apesar de Deus ir para eles, deles serem o povo escolhido, eles acabam não obedecendo na prática a vontade de Deus. Eles estão no grupo dos religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas com a verdade, com a prática. Então, aqui Jesus ele enquadra, vamos dizer assim, esses líderes judeus, esses judeus que eram apenas religiosos teóricos. O arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem-se arrependidas, por isso precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. E aqui o subtítulo é: o arrependimento conduz à prática. Então muitas pessoas se dizem arrependidas e por isso nós devemos entender qual é o verdadeiro sentido de arrepender-se.
O apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, está contristado, do arrependimento ativo, isto é, está contristado segundo Deus. Há pessoas que dizem que se arrependem, porém tem uma mera tristeza, um mero remorso, como Judas o teve, mas não estão contristados, como foi o caso de Pedro ao negar a Jesus. Pedro, depois de ter negado, ele se contrista, ele vai realmente estar ali contristado pelo pecado, ele se derrama diante do Senhor e ele alcança o verdadeiro arrependimento. Então é necessário que nós entendamos isso, que há uma diferença, no caso, uma diferença categórica da mera tristeza de estar contristado do verdadeiro arrependimento ativo, isto é, estar contristado segundo Deus e não segundo um mero remorso, que é o caso de Judas, por exemplo, ao ter, no caso, negado a Jesus, ao ter traído a Jesus, melhor dizendo, ele teve um mero remorso. Então é uma diferença. No caso de Pedro, que negou a Jesus, mas teve um verdadeiro arrependimento. Na parábola contada por Jesus, o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente a obedecer ao pai, que imediatamente foi e obedeceu. Arrependeu, foi e obedeceu. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. E o arrependimento produz mudança de atitude, ou seja, conduz à prática. Isso aqui é importante nós observarmos, como nos diz aqui o subtópico, que o arrependimento conduz à prática. O verdadeiro arrependimento, a tristeza segundo Deus, que é esse arrependimento, ele produz uma mudança de atitude. Ninguém pode dizer-se verdadeiramente arrependido sem mudar de atitude. Aquele filho que disse que não iria, ele provou o quanto ele estava arrependido indo trabalhar. Então não existe verdadeira mudança de atitude, não existe verdadeiro arrependimento, melhor dizendo, na vida de um ser humano quando ele de fato não muda de atitude. Então não é suficiente nós afirmarmos ou dizermos que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós somos servos de Deus, quando na prática isso não acontece, quando nós não mostramos Deus através das nossas atitudes. Quantas pessoas estão enchendo as igrejas, estão enchendo as denominações, se dizendo pessoas arrependidas, pessoas que tiveram encontro com Deus, se dizendo filhos de Deus, mas na verdade não mudaram as suas práticas, as suas atitudes, seja no trabalho, na vizinhança, na escola, seja onde quer que for, as suas práticas não estão sintonizadas, não estão alinhadas com o discurso. Então, verdadeiro arrependimento, ele implica mudança de direção. Arrepender é dar uma volta, é voltar a praticar a vontade de Deus, é arrepender-se, é abandonar uma prática e voltar-se à prática correta. Então, a ideia do arrepender não se pode pensar em arrependimento sem mudança de atitude, sem mudança de conduta. Se você se diz servo de Deus, se você se diz ter um encontro com Deus e você não houve nenhuma mudança na prática das suas atitudes, da velha maneira de viver, você ainda não se arrependeu. Você está enquadrado dentro daquele grupo que representa aquele filho que disse que iria trabalhar, mas acabou não indo trabalhar na vinha para o seu pai. Subtópico 3. Palavras e ações devem se coadunar, estarem alinhadas. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida na qual as palavras e as ações se coadunam, estejam ligadas. Isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. Palavras e atitude devem ser uma coisa só na vida daqueles que de fato estão em obediência ao Senhor. No Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos que o falar deve ser: se é sim, é sim. Se é não, é não. Por quê? Porque o que proceder disso, o que passar disso, é de procedência maligna. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano, de não assumir o compromisso, de não pôr em prática aqueles compromissos assumidos não só diante de Deus, mas também diante das pessoas. Pessoas que não têm palavras, que não se alinham àquilo que eles assumem. Jesus, porém, exige honestidade o tempo todo.
como discípulos dele, cidadãos do reino, ele requer uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Não pode haver um padrão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra e vice-versa. Então o crente não pode dizer uma coisa e fazer outra, ou fazer uma coisa do contrário e dizer outra coisa. É necessário que haja um alinhamento. Se é sim a minha palavra, que a minha prática seja sim. Se é não a minha palavra, que a minha prática seja não. No sentido sim para a vontade de Deus, por meio da palavra, e sim com a prática. Não para o erro, por meio da palavra, e não também para o erro, por meio da prática. Essa deve ser a atitude do Filho de Deus. E o último tópico da lição é um chamado a fazer a vontade de Deus. Primeiro, subtópico. Primeiro subtópico, a impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Então essas pessoas para as quais Jesus fala, estavam de fato interessadas a obedecer à lei, já que apenas ouvi-la nada adiantava. Contudo, eles estavam igualmente contudo, eles não estavam igualmente preparados nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar o que a lei já havia cumprido, ou que a lei, melhor dizendo, para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel de um novo concerto, e que um novo concerto estava sendo instituído. Então, aqueles que estavam ouvindo, os judeus, eles, apesar de estar ali, de querer ouvir a lei e até mesmo obedecer, porque só ouvindo não adiantava, eles não estavam igualmente preparados para receber quem? Receber aquele a quem o próprio Deus enviara como sendo o cumprimento da lei, que era o próprio Jesus, que era o novo concerto. Eles não estavam preparados, eles não se dispuseram com o coração a aceitar o novo concerto, a nova aliança, que era Jesus, o cumprimento de toda a lei. Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição de Jesus, que era o cumprimento da lei, terminava o quê? Descambando para o legalismo. E na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos que, por conseguinte, a vontade é a vontade de Deus. Então, ou seja, obedecer parte da lei e rejeitar o cumprimento da lei, que é o próprio Jesus, significava dizer um sim verbalmente, mas um não na prática, porque Jesus, ele era exatamente o cumprimento de toda a lei. Aí o subtópico 2, a fé desobediente. Isso é interessante. A fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que também estavam ali. E a finalidade de Jesus era mostrar a oportunidade que esses tiveram e dar uma lição para os judeus que se achavam melhores do que esse grupo. Então aqui, segundo o comentarista, certamente que entre os que ouviam a parábola encontrava-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores, que ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram dos seus pecados de forma legítima e autêntica. Ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram, estavam ali, mas eles tinham um alinhamento no sentido de quê? De que não eram apenas teóricos, mas eles se arrependeram. Isso os diferenciava, apesar de estarem no mesmo grupo ouvindo a mesma mensagem. Então encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus, no caso, aqueles judeus. Se os religiosos são legalistas, esses são
Esses segundos são os participantes do que poderia chamar da graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui a fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutar as suas palavras. Então temos aqui, nesse tópico mais especificamente, falando sobre a fé desobediente, é exatamente o que? Daqueles que aparentemente obedeciam à lei, aparentemente se comprometeram em fé em fazer a vontade de Deus, mas que na prática não faziam, ou seja, não obedeciam a sua profissão de fé, não obedeciam aquilo para o qual eles haviam se comprometido. Então é esse tipo de fé barata, de fé que não leva em conta o compromisso feito diante de Deus. Então isso aqui é algo que nós devemos ter cuidado em relação a essa fé. Pode parecer meio paradoxal, uma fé desobediente, que é exatamente o ato de você dizer, tentar apresentar, aparentar uma fé, mas que de fato a sua prática não está em consonância com aquilo que você afirma. E o subtópico 3, o discípulo faz a vontade de Deus. Diferente dessa fé desobediente, o discípulo é aquele que faz a vontade de Deus. No caso do filho, mesmo tendo dito não, ele acabou fazendo, se comprometendo como discípulo do Senhor. Em João 15:14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Não é só um discurso, é colocar em prática. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. Toda a religião girava em torno do suposto ato de fazer a vontade de Deus. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade de Deus. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus, que era exatamente Jesus, que estava ali entre eles. Ele anuncia a vinda do reino e chama a conversão. Jesus faz isso. Por isso a vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa, ou seja, a vontade de Deus passa a ser através da pessoa de Cristo Jesus e não mais da lei, porque ali estava o cumprimento de toda a lei, que era sombra das coisas futuras. Então o Pai quer que os homens recebam aquele que ele enviou, pois quem recebê-lo receberá o próprio Pai. Aí, segundo Mateus 10:40, Romanos 10:9. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois ele é o cumprimento da lei. É impossível obedecer à vontade de Deus sem receber Jesus. Você faz a vontade de Deus, você cumpre a lei de Deus, você cumpre os mandamentos de Deus quando Jesus ele é entronizado no teu ser. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer a seus ensinos, pois os que realmente desejam a Ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que Ele manda. Se somos amigos de Jesus, nós fazemos o que Ele nos manda. Se de fato nós pertencemos ao reino e nós estamos adentrando ao reino de Deus, é necessário que nós estejamos em obediência aos ensinamentos de Jesus na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a conclusão da lição nos apresenta: por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. Louvar a Deus apenas de lábio, elogiar, adorá-lo, entre aspas, apenas com lábios. Isso não é possível. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Ninguém pode encontrar a Deus antes de passar pelo Calvário. O caminho para Deus é o Calvário, é ter um encontro com Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. Também nós não estamos mais debaixo da lei. Não adianta querer seguir a lei sem ter um encontro com Jesus, porque o próprio Jesus é o cumprimento da lei. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. Quem? Jesus.
A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem. Então a vontade de Deus separa esses daqueles que serão admitidos no reino de Deus. Então Jesus é aquele que vai separar entre os que de fato servem a Deus e os que não servem a Deus, entre aqueles que de fato passaram pelo Calvário e entre aqueles que são apenas teóricos. Então o caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência. Então que Deus nos abençoe. E por aqui nós finalizamos o nosso comentário. Eu espero que uma outra vez nós possamos estar aqui. Um grande abraço e a paz do Senhor.